Então é curioso isso, né? Como é que pode? A gente nunca, nem chegou a pensar em construir o nosso próprio Estado, e aí já começaram a dizer que a gente já tinha que diminuir o nosso Estado e reduzir o nosso Estado. Né? Isso é interessante. Né? E acontece, foi formulado um modelo de desenvolvimento, né, que é baseado, enfim, as teorias todas, as teorias clássicas do neoliberalismo, né? Equilíbrio fiscal, redução dos gastos públicos, o controle da inflação, privatizações, né? Queda das barreiras tarifárias, regulação do fluxo, a redução da regulação do fluxo de capitais, direito de propriedade, etc. Né? Enfim. E o que isso teve de reflexo no Brasil? Né? O Collor, ao assumir o governo, ele criou um programa nacional de desestatização. Então começou, foi Embraer, né? Embraer acho que foi no governo, não sei se foi Collor ou se foi Itamar, mas começou a separar, né, as companhias brasileiras que pudessem ser privatizadas. Né? O que aconteceu? O funcionalismo público amargou arroz salarial. Começou a época que a gente começou a ter problemas, né, em relação ao salário. Né? Quer dizer, problema sempre teve, né? Enfim, mas Collor e Fernando Henrique principalmente, né, também ficou tantos anos sem aumento, etc. E o Lula também não é muito diferente disso. Né? Bom, abertura econômica e crescimento de investimento direto estrangeiro. Né? Então, o investimento estrangeiro direto é um capital especulativo, né? Ele entra e sai, pá. Né? E aí a opinião do Reinaldo Gonçalves, que ele coloca, né? A abertura econômica para o exterior tinha duas funções. A primeira, de natureza social, era o aumento das possibilidades de maior bem-estar para a elite econômica por meio de melhores condições de acesso a bens, serviços e capitais do exterior. A segunda, de natureza econômica, reguladora do nível geral de preço. Né? Então, a abertura econômica ela serviu um pouco também para controlar a inflação, mas principalmente ela serviu ao consumo dos setores mais privilegiados. Né? Isso foi na opinião do Reinaldo Gonçalves. Né? Na minha também. Bom, e aí o que aconteceu? Aí o Brasil começou a trocar o perfil da dívida. Né? Enfim, bom, no governo Collor, foi primeiro aquela dívida que tinha sido suspensa em 88, né, 87, 88, ainda estava suspensa. Né? Esses juros que não foram pagos naquela época, o governo Collor ele fez uma emissão de bônus. Ele pegou esses juros todos atrasados, pagou uma parte, foi 2 bilhões e pouco, e aí emitiu títulos na faixa de 7 bilhões e pouco. Né? E aí, só que o que ele fez também, aquela dívida que antes vinha sendo estatizada, a dívida que era depositada no Banco Central para o Banco Central fazer o repasse aos credores estrangeiros, o Collor cortou com isso. Não, agora os devedores eles vão pagar diretamente aos seus credores no exterior. Né? Já no governo Fernando Henrique, quase toda a dívida externa pública contratual junto aos credores privados foi trocada por bônus, divididos em 3 categorias, com prazos de 10, 15, 20, 30 anos, com taxas de juros fixas, alguns com taxas de juros fixas, outros não. Tá? E garantia na forma de calção de títulos do Tesouro Americano. Em alguns casos, o desconto equivalente a 35%. Né? Isso, na época, gente, foi conhecido como Plano Brady. Tá? Isso era não sei se era ministro, se era senador, né? Mas era uma figura lá nos Estados Unidos que elaborou esse plano, né? Que seria a troca dessas dívidas contratuais por umas dívidas que seriam negociadas no mercado. E aí o que acontece, gente? Bom, aquela dívida contratual, aquela dívida que, na verdade, contratual que, entre aspas, né? Porque a gente não tem acesso a esses contratos. Não. A auditoria, a campanha Jubileu Sul, ela tem feito várias solicitações ao Banco Central, ao Ministério da Fazenda, etc., para saber onde estão esses contratos, né? Enfim, e não se tem notícia. Né? A campanha até agora foram por volta aí de 800 e poucas resoluções do Senado Federal que aprovaram contratos de financiamento externo. Só que o que a gente conseguiu achar até agora foi uma faixa de 230 e poucos contratos. Né? Ou seja, mais de 600 contratos aí a gente não tem notícia, não tem registro, né? Você não tem acesso a isso, você não sabe onde está. Então essa dívida toda que você, além de os outros fatores, né?
a ilegalidade da dívida, né, como baseada naquilo que eu falei para vocês, a dívida odiosa, né, caso de força maior, aumento das taxas de juros, etc. Toda aquela dívida que foi feita pelo governo militar, ela foi trocada por títulos, né? Então elas passaram a ser negociadas no mercado e aí, enfim, com as suas cotações, né? E esses bônus, isso é outra coisa importante também. Esses bônus que os credores tinham, eles poderiam usar para adquirir empresas estatais, né? De acordo com o Programa Nacional de Desestatização, né? Aí foram o resultado, né, nessa negociação, aí foram os bondes, né, o C-Bond, etc e tal, agora já mudou, agora já é a Bond, né, enfim, James Bond, um monte de bond aí. Enfim, e aí se teve um total aí na faixa de 43 bilhões e cacetada, né? Garantia para alguns tipos, né, de bônus e para outras não. Aqui eu peguei isso aí, eu sei que está bem difícil de ver, vocês não vão conseguir, mas é só para colocar aqui mais ou menos quanto que foi do Clube de Paris. Aquela outra negociação, ela era relacionada aos credores privados, tá, gente? A outra, essa daqui já é com o Clube de Paris, tá? São duas organizações, vamos dizer, de credores distintas. As negociações com o Clube de Paris, elas já foram mais complicadas, que foram feitos acordos bilaterais. Então o Brasil passou a negociar individualmente com cada credor, né? Então o Brasil fez negócios, fez negociações em relação à dívida individualmente, né? Foram acordos diretos com os credores, assim. Então cada um tinha a sua peculiaridade, tá? E é bem complicado, assim, gente. Você pegar aqui, tem um livrinho, que é esse livrinho aqui, que é o livro do Banco Central, né? Que enfim, não é um livro, né? Isso aqui eu tirei da internet e imprimi, tá, gente? Se vocês quiserem imprimir também, tá? Enfim, foram vários, né, gente? É muito complicado, assim, são mais de 100 acordos que foram feitos, então, quer dizer, coisa pra caramba. Bom, e aí o que acontece? Quando você tem a emissão dos títulos da dívida, esses títulos agora eles passam a ser influenciados pelo risco país, né? É o risco país que mais ou menos determina o valor de mercado desses títulos, tá? E aí o que acontece? Né? Agências Standard Poor's, Moody's, o JP Morgan, né? Estabelecendo escalas, aquela classificação de risco, né, gente? A, A2, não sei o quê, papapá. E além dessa classificação dos riscos dos títulos, isso também seria para segurar o livre fluxo de capitais, né? Se por acaso algum governo tiver a intenção de controlar o fluxo de capitais, eles sentam o pau lá, né? Bom, e aí é uma outra questão que eu queria colocar para vocês. Esse índice de risco, ele não é um índice exclusivamente técnico, ele é um índice que principalmente ele é subjetivo. Por quê? Eu vou pegar para vocês um caso que é um processo, se eu não me engano, não sei se é o JP Morgan, é um processo que correu acho que é Nova York, né? Aqui, ó, Paris, né? Foi um processo que a Louis Vuitton moveu contra a agência Morgan Stanley. Por quê? Porque o Morgan Stanley estava assessorando a Gucci, né? Está ali? É isso? A Gucci. Então, o Morgan Stanley estava prestando serviço à Gucci. E o que acontece? Eles fizeram um relatório, né? Sentando o pau no Louis Vuitton, dizendo que tinha vários problemas, etc. E aí, o que aconteceu? Aí o Louis Vuitton chegou e processou a Morgan Stanley, porque isso não tinha fundamento. Então, o que acontece? Essas agências de classificação de risco, principalmente, elas não se baseiam em critérios técnicos, elas se baseiam nos seus próprios interesses, né? É interessante que, para os seus clientes, que o Brasil abra o seu mercado, né? Que o Brasil continue aí exportando recursos sem pagar imposto de renda, essas coisas todas. Então isso, na verdade, gente, não é algo lá assim, poxa, eu peguei lá uma tabela, fiz, não sei o que, calculei, e aí achei que o risco Brasil está na faixa da classificação A, não sei o que. Não é.